Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader Júnior e gente por aqui. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o racional dessa operação e mostrar também a ordem ali que foi aberta no MT5, onde nós entramos, onde nós fizemos parciais e onde nós saímos. E qual o raciocínio lógico por trás dessa operação. Mas antes de mais nada, pessoal, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like aí, isso fortalece demais o canal. É só você apertar o dedo no joinha aí, não custa nada. E se você caiu de paraquedas por aqui, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos e ficar sempre por dentro de conteúdos como esse. Beleza? Bora pro vídeo, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Eu vou, para contextualizar aqui, eu vou remover as marcações e apresentar aqui os fractais a vocês aqui para que a gente consiga entender o que está acontecendo aqui, tá? Aqui em Heikin Ash, nós vamos conseguir localizar o fractal que nós tínhamos em questão, que era esse fractal baixista aqui. Tínhamos fractais internos altistas no diário, porém a estrutura ainda era essa daqui. Então esse aqui era o nosso topo em Heikin Ash, nessa região aqui, ó. Vou marcar com essa, vai ficar melhor. Ó, só aparecer que volta os desenhos, tá? Mas aqui vocês vão conseguir entender. Esse aqui era o nosso topo. E na mentoria da semana passada, eu mencionei o seguinte para os nossos alunos. Que esse topo aqui, mesmo sendo um topo do diário, ele poderia ser usado como liquidez, até porque tínhamos essa última região de manipulação aqui e tudo aqui já havia sido mitigado. Então, eu presumi que esse preço buscaria a liquidez externa desse range operacional aqui. E foi justamente o que houve nesse CPI dessa semana, que gerou essa forte movimentação. Só que o preço ainda não estava lá. O preço estava nessa região aqui, ó. Então, a gente decidiu buscar por operações de compra. E muita gente viu uma manipulação ali em H1 e aquilo que eu sempre falo, o cara que opera somente order block, não tenta entender o contexto, entender que o diário semanal da direção e que se você for contra esses tempos gráficos, muito provavelmente você pode tomar stops desnecessários. E você também tem que ter a compreensão de entender de onde esse preço está vindo e para onde ele está indo. Entender esses objetivos se torna fundamental para que você consiga ter uma visão muito mais clara e mais ampla, tá? E eu não estou falando nem de contexto fundamentalista, que nós também ensinamos, mas e nem de contexto somente a técnica, que eu quero dizer. Então, quando vocês descem muito para o time frame um pouco menor ali, a gente fica focado em order block, liquidez, procurando manipulação, mas sem entender o contexto geral ali da coisa, para onde o diário semanal está levando esse preço. Então é muito importante vocês entenderem esse ponto. E eu convido a vocês, se querem aprender um pouco mais, entre no nosso grupo do Telegram, tem um grupo do WhatsApp também. A gente está sempre postando lá cases como esse e depois fazendo algumas explicações, tirando algumas dúvidas sobre o ocorrido ali no gráfico, beleza? Então vamos dar seguimento aqui. Vou descer agora o time frame. Em questão aqui, o que nós tínhamos? Olha, primeira coisa, o preço havia chegado nessa zona aqui. E o que esse preço mostrou após ele capturar aquela liquidez ali no topo do mercado, certo? Aquela liquidez do diário. No gráfico linear, exatamente nessa região aqui, ó, exatamente aqui, o preço mostrou que queria fazer uma correção. Né? Ó, quando ele faz essa configuração, ele mostrou que ele poderia corrigir o último fractal mais recente. Então, a gente simplesmente não fez nada, não vendemos, tá? Porque a gente tem entendimento de onde esse preço está querendo chegar e a gente tinha a ideia de que ele poderia ir para pontos mais acima, assim como ocorreu. A gente falou isso na mentoria de quinta-feira passada, tá? Na aula ao vivo. Então, nós esperamos o preço ter um alinhamento altista novamente, hora que ele teve nesse ponto aqui, esse alinhamento altista, certo? Isso aqui nós estamos falando do gráfico de H4. Percebam um detalhe muito importante. Aqui tivemos uma manipulação nesse ponto, o preço sentiu esse break e quebrou uma estrutura. Tímida, mas quebrou. E aí, eu tenho esse topo de H4 que sentiu essa zoninha de oferta aqui, mas não quebrou esse fundo. Ou seja, eu tenho um strong low, um fundo muito forte aqui em H4 e em H1, H4 aqui no topo, eu tenho uma indução, porque topos que não rompem estruturas principais, eles viram induções. Então, logo presumimos que esse topo aqui poderia virar uma liquidez. Em H1, o que a gente tinha aqui? Muita gente viu isso daqui. E teve até aluno nosso que queria vender nessa região aqui. O preço pode até reagir. Ninguém aqui é dono da verdade. A gente está trabalhando com especulação, mas a nossa técnica nos diz o seguinte.
Aqui teve um evento de distribuição, uma manipulação, a captura de liquidez. É um topo, é um strong high em H1? Sim. Mas em H4 não, em H4 ele é uma indução. Aqui é um strong low em H1 e H4. Então, os tempos gráficos maiores mandam nos menores. Nós fomos com H4 e não com H1, dito que o semanal e o diário e mostrava um objetivo mais acima daquela liquidez lá do diário que eu apresentei para vocês, que era o topo do diário, onde já havia tudo sido mitigado. E aqui, como que a gente entrou e achou esse ponto aqui? Como vocês podem ver, em H1, a gente achou um segundo alinhamento aqui, ó. O preço alinhou novamente aqui, ó. Chegou aqui nessa zona de oferta do break. Muita gente aí que já estuda conosco sabe que o preço pode mitigar uma região quantas vezes ele quiser. Se torna um pouco mais perigoso porque assim forma mais liquidez, mas existe isso sim, o preço pode mitigar várias vezes uma região. Então o preço chegou aqui e aqui ele fez essa mudança, como vocês podem confirmar essa mudança no gráfico de vela, certo? E aqui a gente tem um fractal mais recente, ó, em Heikin Ashi, em H1. E o preço simplesmente testou e subiu. Nós não havíamos entrado nessa operação, tá? Aqui, nesse time frame, o que vocês conseguem perceber? Tudo foi testado e deixou uma pá de liquidez aqui, ou tanto de swing low que ficou para trás. E muita gente, quando desce no time frame menor, fica vendo uma porrada de estruturinha assim. Ó. Cada testezinho desse aqui, o cara vê uma estruturazinha dessa aqui no M5 da vida. E o preço simplesmente limpou tudo. A única área dentro dessa zona de demanda completa que eu tinha, dentro desse contexto, era aqui, exatamente aqui, ó, nessa ineficiência. E o meu último ponto de liquidez prévia, antes do meu ponto de interesse, era justamente aqui onde eu tinha um price level de H3. O risco abaixo da região, o stop loss no máximo de 150 pontos, por conta da movimentação da sessão, e o alvo jogando um 3-1, em cima justamente do topo dessa região, onde muita gente, obviamente, que estuda Smart Money, poderia estar querendo vender, porque viu essa manipulação e aqui tinha um order block sem mitigar. E aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante, não tem liquidez prévia. Quando não tem liquidez prévia, muito provavelmente, aproveita aí para a concorrência até copiar isso. Quando a gente não tem liquidez prévia, muito provavelmente, a estrutura vai ser a própria liquidez. E foi o que nesse caso aconteceu, tá? E aí nós zeramos a posição aqui, ó, nesse ponto. Pode ver que a gente zerou a posição, ó, e o preço reagiu forte aqui. Só que veio o CPI e deu continuidade no fluxo. E aí não pegamos mais nada, não quis operar isso aqui. A gente estava saindo dessa operação para poder entrar em outra logo em seguida, assim, estava tudo muito fresco. E às vezes você, numa afobação, compromete um lucro que já está no bolso por conta de olho grande. E a gente não trabalha dessa forma. Bateu a meta, tá tranquilo, vamos para a próxima. Aqui é o trade, né, feito no... Aqui as ordens, né? Como vocês podem ver, fizemos a entrada nesse ponto aqui do qual mencionei para vocês ali, certo? Aqui tiramos uma parcial e o nosso alvo final acima da estrutura. Depois o preço teve essa realização e a forte movimentação por causa do CPI. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, convido vocês a estarem conosco ali no nosso grupo. E quem quiser participar do nosso novo projeto, que é afim de aprender a operar dessa forma, de forma que você consiga buscar uma consistência no mercado de forma profissional através de conselho do Smart Money e a parte fundamentalista também, que é o que de fato traz oferta e demanda para o mercado, entra aí no nosso grupo, me procura lá, troca uma ideia, vou te explicar como é que funciona o nosso projeto e logo você estará fazendo parte aí da nossa turma com mentorias ao vivo também, fora o que a gente tem de material ali para fornecer para vocês aprenderem, beleza? Pessoal, fiquem com Deus, espero que tenham gostado, forte abraço e valeu!